Olá pessoal, meu nome é Arildo Miguel Crespan. A finalidade deste canal é apresentar as riquezas da nossa fé do Catecismo da Igreja Católica. Gravarei um programa por semana. Espero vocês. Grande abraço. Nós estamos estudando o Evangelho de São Mateus. Portanto, São Mateus tinha esta preocupação: mostrar aos judeus convertidos ao cristianismo, mostrar a eles que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus, aquele a quem eles esperavam. E de fato era o esperado das nações, era o Messias, era o Salvador. São Mateus tinha essa preocupação. Por isso que ele foi o primeiro a escrever, e ele escreveu a pedido dos apóstolos para os judeus. Meus amigos e minhas amigas, louvado seja Jesus Cristo que nos ama. São Mateus escreve o primeiro evangelho, o evangelho mais longo, 28 capítulos. Portanto, São Mateus tinha esta preocupação. Bem interessante, a preocupação de Mateus era mostrar para os judeus convertidos ao cristianismo, que foram os primeiros cristãos, os judeus foram os primeiros cristãos, e que foram muitos, viram que Jesus era o Filho de Deus. De fato, o esperado das nações. Jesus era o Messias que Deus mandaria ao mundo. Por isso que o evangelista São Mateus sempre fala das profecias, porque ele conhecia o Antigo Testamento. Os judeus conheciam o Antigo Testamento. E reparem que os outros evangelistas, por exemplo, Lucas não faz isso, nem São Marcos, nem São João. Por quê? Porque não tinha esta preocupação, pois eles escreviam para as comunidades mais pagãs, para as comunidades que eles chamavam de gentios, que não tinham quase conhecimento da Bíblia, do Antigo Testamento, ou mesmo das profecias. Por exemplo, São Marcos escreveu para os romanos, e ele escreveu aquilo que São Pedro transmitia aos romanos convertidos. E estes não tinham interesse em saber toda aquela genealogia, porque eles não conheciam o Antigo Testamento e não conheciam também as profecias e outras partes. Eles queriam que falassem os romanos direto de Jesus. E depois Mateus, lá no capítulo 2, ele conta a adoração dos magos. Interessante esta adoração dos reis magos. Vocês podem até notar, por exemplo, que nem São Lucas, nem São Marcos e nem São João contam o episódio dos reis magos. Talvez vocês nunca se deram por conta. Sabem por quê? Porque São Mateus quer mostrar para que os magos, os reis magos, que representavam os pagãos, porque não eram judeus e vieram adorar Jesus como o Messias. Vejam que passagem bonita, por isso que a gente comemora o dia dos reis magos, os reis. Quer dizer, não só os profetas anunciaram Jesus como o Messias, mas também os povos pagãos reconheceram inclusive pela Sagrada Escritura. Os pagãos, o milagre da estrela dos reis magos, que os conduziu até o presépio de Belém, e reconheceram ali
em Jesus o Messias, o Filho de Deus. Então São Mateus vai contando isto para nós, com bastante detalhes. Mateus era detalhista. Então, com essa adoração, os reis magos, que São Mateus narra e quer mostrar para os judeus convertidos ao cristianismo, Mateus quer mostrar estas verdades que se cumpria aquilo que os profetas disseram. Inclusive, os salmos disseram que todas as nações viriam adorar o Salvador. E quando a gente pega, por exemplo, o Salmo 72, ele coloca esta questão: como os judeus entendiam. E é muito interessante a gente ler o Salmo 72. Desejos de paz ao Messias. É o Salmo. Onde ele fala, a partir do versículo 8, que ele dominará de um ao outro mar, desde os grandes rios até os confins da terra. Diante dele se prostrarão os inimigos e seus adversários morderão o pó. Os reis de Tarsis e das ilhas lhes trarão presentes. E olhem ali, nesse salmo, uma referência, lá no Salmo do Antigo Testamento, uma referência aos reis magos. Aqui no livro dos Salmos, no Salmo 72, versículo 10. Os reis de Tarsis e das ilhas lá do Oriente lhes trarão presentes. Os reis da Arábia e de Sabá oferecer-lhes-ão os dons exatamente como aconteceu com os reis magos. Todos os reis onde o adorar, todos os reis onde servi-lo, e todas as nações onde servi-lo, porque ele livrará o pobre que o invoca e o miserável que não tem amparo. E ele se apiedará do fraco e do indigente. Está aí, então, exatamente a passagem lá do Salmo 72. Façamos a oração da Divina Misericórdia. Eterno Pai, vos ofereço o corpo, sangue e alma, divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Para isso, recebam a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz e no amor de Deus.